Edição do domingo, bem-vindo, caro telespectador. Este é o Telenotícias. Muito boa noite. E seguimos agora os destaques que marcam a edição de hoje, nomeadamente moradores do bairro de Inhaconjo, na cidade da Beira, acordaram agitados após desconhecidos assassinarem jovem de 25 anos na madrugada deste domingo. Em segundo destaque, o presidente dos moqueristas, Sudekar Novella, avalia positivamente as medidas anunciadas pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no que diz respeito à redução de impostos, de modo a impulsionar a economia e avaliar, aliviar o custo de vida. Terceiro e último destaque para a edição de hoje, o 11 de setembro ficou marcado na história como o dia em que atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. Destaques estes por acompanhar de forma detalhada no decorrer desta edição. Boa noite e bem-vindo. Iniciamos com a seguinte nota. O professor e investigador Maurício Chivambo defende que o governo deve adotar métodos inclusivos com vista a albergar toda a sociedade moçambicana no processo de alfabetização. Chivambo falava no âmbito das comemorações da Semana Mundial da Alfabetização. Embora a taxa de analfabetismo tenha registrado uma queda significativa de 44,9% em 2015 para 39,9% em 2021, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, ainda existem muitos moçambicanos desprovidos da capacidade para aceder aos códigos de escrita e de leitura no país. Para o professor e investigador Maurício Chivambo, o governo deve adotar medidas inclusivas com vista a abranger toda a sociedade moçambicana, sobretudo a população das zonas rurais. Se numa determinada zona, sobretudo em zonas rurais, em que a maioria das pessoas que lá vive não tem oportunidade de ter escolas por perto, se as pessoas souberem que a alfabetização é realmente importante, eu acho que podem começar a se sentirem no dever ou na obrigação de correr atrás. Então, o governo deve investir em palestras que façam com que as pessoas olhem para a alfabetização como uma coisa prática e importante. Daí eu penso que as pessoas vão começar a ir atrás desta oportunidade e vai parecer uma coisa normal, está? E já não obrigatória. Okay? Chivambo acrescentou que os professores desempenham um papel importante na qualidade do ensino, através da adoção de métodos eficazes para a absorção das matérias. Não usar métodos que sejam só expositivos, tá? Usar métodos que sejam mais participativos ou interativos, de modo a que os adultos sempre estejam abertos a mostrarem as dificuldades que têm e ultrapassarem, se calhar, um pouco de vergonha. Tá? Porque nós, por exemplo, se nos imaginarmos numa sala de aulas onde estão lá adultos, é provável que haja receio por parte de alguns, mas se o professor mostrar que é possível que todos aprendam ao mesmo nível, eu acho que os adultos vão esforçar-se mais para tal. Então, devemos usar métodos que sejam mais interativos e menos expositivos. No que concerne à qualidade da educação no país, a fonte defendeu que, embora Moçambique apresente avanços significativos, há necessidade de se investir cada vez mais na qualidade de ensino, pois o país está longe de alcançar os níveis desejáveis. Acho que ainda precisamos de andar muito, porque se nós formos fazer um estudo comparado entre a educação no nosso país e em outros países, nós podemos nos deparar com situações de desníveis. Okay? Então, nós estamos num bom caminho, acredito que estejamos a tentar melhorar, mas temos de evitar mais esforços, porque a educação numa sociedade ou num determinado país é considerada como chave. Então, acho que devemos investir mais
na educação, investir mais na formação dos professores e que a formação seja permanente, não pode ser uma formação estática, do tipo o professor foi formado e vai dar aulas e nunca mais se renova. O Dia Mundial da Alfabetização foi criado pela Unesco com o objetivo de relembrar a sua importância e para pensar em meios de se combater o analfabetismo no mundo. O presidente dos muqueiristas, Sudekar Novella, avalia positivamente as medidas anunciadas pelo presidente da República, Filipe Nyusi, no que diz respeito à redução de impostos para impulsionar a economia e aliviar o custo de vida, mas afirma que o pacote não chega a ser impactante no seu setor. Novella vai mais longe ao defender a redução significativa dos impostos, com destaque para o IVA e o IRPC. No princípio do mês passado de agosto, o chefe do Estado fez anúncio de um pacote de medidas que visam fazer face ao atual custo de vida e acelerar a recuperação da economia nacional, que há tempo anda na linha vermelha por conta do endividamento público, catástrofes naturais, terrorismo na província nortenha de Cabo Delgado e atualmente que se alastra a província de Nampula e recentemente as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Vamos poder relançar o crescimento econômico e pavimentar a estrada para viabilizar o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo de Moçambique. As medidas anunciadas pelo governo são positivas no contexto geral, mas para o presidente da Associação dos Muqueiristas, o pacote não tem qualquer impacto direto nos muqueiros. Desde o anúncio das medidas, daqui a 3 meses, quero acreditar que o franco já poderá reduzir o preço, não é? Mais ou menos poderá já andar a 180 por aí, do que 320 que está a custar até agora. Por exemplo, a agricultura também, essas medidas estimulam, porque vão poder os produtores importar toda a matéria que é necessário aplicar na agricultura, por forma que tenham uma capacidade de produzir e responder a esta demanda. Portanto, agora, o nosso setor, enquanto isso não acontece, nós vamos continuar a trabalhar. Mas neste setor, concretamente, nas nossas importações, não há estímulo. No que diz respeito à redução dos impostos, Sudekar Novella diz que o governo tinha que ter feito mais. Não. Olha, numa situação em que o país está a atravessar o custo de vida deste nível que estamos olhando para a subida dos preços de combustíveis e entre vários problemas que ditam, portanto, o custo da vida. Para nós era mesmo tirar o IVA. 2 coisas são possíveis, ou tirar-se o IVA, ou então passar-se a considerar que todos os produtos importados trazem consigo o certificado de origem que visa isentar o pagamento de direitos aduaneiros. Esta seria a melhor saída. Porque até agora o que está a acontecer, quase a parte dos agentes econômicos fugiram do cadastro do Ministério das Finanças, já não estão a pagar, daí que eles não têm acesso ao certificado de origem para passar aos seus clientes. Então, nesta senda, nós continuamos a pagar o que já não devíamos pagar. Portanto, numa situação desta em que o país está envolvido, já era momento de considerar que todos os produtos importados, como se estivessem acompanhados de certificado de origem. Aí, para facilitar com que o cidadão comum possa ter o poder de compra desses produtos. O presidente da Associação dos Muqueiristas falava durante a cerimônia de inauguração do novo edifício do balcão de atendimento único na zona baixa da capital do país, na semana finda.
Vendedores de sumos naturais estão expectantes com a chegada do verão e livre acesso às praias, associado à interdição de bebidas alcoólicas no local. Os vendedores acreditam ainda em melhorias do custo de vida com a chegada da época. Com a chegada do verão, nasce a esperança de quem tem nos sumos naturais a fonte de renda. A venda do consumo de lenho, principalmente, tornou-se um dos maiores negócios e rentável nesta época. Com a proibição de bebidas alcoólicas nas praias citadinos que se fazem a este local, recorrem ao consumo deste líquido. Bom, é assim, uma vez que agora tudo está removido, a proibição e interdição de bebidas alcoólicas na praia, então nós viemos à praia nesse tempo de verão simplesmente para ter uma brisa da praia e tomar algum sumo, simplesmente isso. O dia passa. Este fato é também confirmado por Mário, vendedor de sumos naturais. A remoção de barracas aos arredores da praia possibilitou o maior fluxo de pessoas que procuram por estes sumos, diz a fonte. Esse tempo que nós estamos a entrar não é como antes, porque tempo de frio sempre muita gente não tem morado de vir na praia, né? Mas agora vale a pena um pouco, porque agora não se vende cerveja na praia, né? Então a pessoa quando quer uma coisa para tomar, é só água de coco, sumo de cana, né? Porque sempre água de coco é uma coisa natural. Aí não há uma coisa que pode aplicar dentro do lenho, né? Aquilo a gente podemos dizer que é água de Deus, né? Porque Deus sabe a coisa que Ele fez. A chefe da Brigada Central de Assistência à Província de Tete, Conceita Sortane, desencorajou neste sábado o uso da fraude como a distribuição de valores monetários aos votantes para a obtenção de votos nas eleições internas a acontecerem durante a 12ª Conferência Provincial da Frelimo, que decorre-se na cidade de Tete. Conceita Sortane falava na abertura do evento, onde serão eleitos o primeiro secretário provincial, membros do secretariado, comitê de verificação, membro do comitê central, bem como os delegados ao 12º Congresso da Frelimo, a ter lugar de 23 a 28 de setembro na cidade da Matola, província de Maputo. Este é um momento de revitalizar os órgãos do partido, pelo que os candidatos e apoiantes devem abster-se de usar meios que favoreçam ou prejudiquem os outros candidatos. Precisamos manter e desenvolver o respeito mútuo e de camaradagem, assim como assegurar a coesão da nossa agremiação. Instou. Por seu turno, o primeiro secretário provincial da Frelimo em Tete, Gonçalves Gemusse, chamou os militantes do partido para aplicarem-se na agremiação de mais membros e trabalharem afincadamente, ocupando os espaços nesta região do país, usando a hegemonia do partido no poder. Recomendou aos membros para revitalizarem o trabalho nas células e o contacto permanente com a população na busca de soluções para as suas preocupações, assim como a mobilização da mesma para se recensear para poderem votar no partido nas eleições que se avizinham. Moradores de Catembe, da cidade de Maputo, queixam-se pela falta de transporte deste distrito. Os residentes assumem passar várias horas na paragem à espera do autocarro. Aqui no distrito de Catembe, o cenário que se verifica diariamente é este: uma fila de pessoas à espera de transporte. Na verdade, há problema de chapa, assim. Eu não estou a trabalhar aqui, eu sou uma simples estagiária, mas durante esse percurso que nós estamos aqui, há certos problemas de chapa. Praticamente de manhã para chegarmos aqui é um problema, a essa hora também para voltarmos para casa também é um problema. Nós dependemos de machibombo e esses machibombos também são muito poucos. Às vezes calha que todos os machibombos vão à terminal, nós estamos aqui, calha que todos os machibombos vão à cidade, quando os outros passageiros estão nas outras paragens. E fora estes machibombos, não tem outro meio alternativo? Não, tem alguns chapinhas, mas são muito poucos. São muito poucos, já são uns 3 ou 2 mesmo. Mas não tem sido fácil. Por exemplo, essas horas aqui, chapas, é difícil apanhar chapa. Está aqui há quanto tempo? Estou aqui há 30 minutos.
Sim. E ainda não apareceu? Ainda não apareceu. Para onde vai? Vou abaixo. Este morador diz que o sofrimento evidencia-se principalmente nas primeiras horas do dia e na hora de ponta. O transporte aqui é um problema sério, porque recolhe muito cedo nas tardes. Por exemplo, a pessoa, se estiver na cidade até às 21, não tem como voltar a Catembe. Porque já não há transporte, os carros todos recolhem. Também nas manhãs tem havido problemas. Eles retomam o setor de trabalho muito tarde. O problema que nós temos enfrentado muito é falta de transporte, principalmente no horário de manhã, a hora que começa a circular o transporte, assim como a hora como termina. Porque, por exemplo, quando dá 20, de lá para cá é normal já não conseguir chegar. Assim como de manhã, muito cedo, você não consegue sair. E chega lá, o transporte cá já está cheio e nós não temos como, às vezes, apanhar o transporte. E aqui tem muita população, na verdade. Os transportes que tem aqui são muito poucos. Sim. E qual é o meio que usaram ou usam como alternativa? Nenhum, temos que aguentar mesmo, não tem outro meio. E o cenário é este. Estas pessoas ficaram várias horas aqui à espera do transporte que finalmente chegou. Segundo alguns relatos, estes transportes têm hora para terminar de circular aqui, o que dificulta com que estes se desloquem para vários pontos deste distrito de Catembe. Com imagens de Elias Macanja, Felizarda Mohati para a FTV. Os municípios da cidade capital expressam satisfação com o novo cenário que a praia da Costa do Sol apresenta desde a sua abertura, tempos depois da interdição por conta da Covid-19. É um cenário que antes não se via. Praia da Costa do Sol limpa e bem conservada, fato que alegra a todos que se fazem presentes a este local. Para ser sincero, fazendo um estudo de viabilidade, eu chego à conclusão, ou seja, é notório que há melhorias. Então, é uma coisa que não é só baseada numa pessoa, é um trabalho coletivo. Nota-se melhorias e acho que devíamos continuar assim. A praia, estou achando assim, porque há muito tempo, aqui fica quase há muito tempo, agosto tipo, está vazio. Sim, há muito tempo é suja. Ernesto Antônio, um dos munícipes que tem a praia como um lugar de lazer aos fins de semana, refere a falta de banheiros móveis no local como um dos elementos que contribuem para a poluição da praia. Mas de outra coisa, podemos ir quê? Fazer aqui e fazer casa de banho também. Sim, muito aqui e casa de banho. Não tem casa de banho por aqui, sim. E onde é que fazem as necessidades? A pessoa tem que se pandar. Ela está a ver se de pandar, andar, fica feio, fica sujado que nossa praia. Por fim, Nelton apela a todos os munícipes à conservação e recolha dos resíduos sólidos. Olha, primeiro é dizer que a praia é um lugar público e talvez por ser desta natureza as pessoas respeitam menos, mas vamos cuidar como se fosse nossa, ou seja, é nossa, mas temos que lutar incansavelmente por aquilo que acreditamos, né? Chamar a atenção às pessoas que não depositam o lixo nos sítios em que deviam, só assim podemos notar melhorias. Moradores do bairro de Nhaconjo, na cidade da Beira, acordaram agitados após desconhecidos assassinarem jovem de 25 anos na madrugada deste domingo. O ato macabro desolador aconteceu na madrugada deste último final de semana, 11 de setembro, na cidade da Beira, no bairro de Nhaconjo, no posto administrativo de Nhamizwa. Os moradores acordaram agitados após achar um corpo sem vida da jovem que respondia pelo nome de Kainara Armando, de 25 anos de idade, mãe de 2 filhas.
A jovem que vivia no quarteirão número 5, unidade comunal E, 14º bairro Nhaconde, no posto administrativo de Inhamisua, o seu assassinato deixou vizinhos indignados. À noite nós estávamos sentados aqui. Estávamos 3 pessoas, eu, ela, mais uma outra vizinha. Estávamos a conversar. Lá para as 20 aquilo, eu estava a cozinhar. Depois ela disse, eu vou para casa, quero fazer banho, porque eu quero o quê? Quero sair. Eu disse, ok, eu também acabei de cozinhar, entrei dentro, meti minha panela, fui dormir. Aquela outra também despediu. Fomos dormir, já a hora que ela saiu foi quase 21 horas aquilo. Mas a hora já de chegada dela que ela voltou, eu não vi. Não vi a hora que ela voltou. Só já quando meu irmão queria ir urinar, ele se debateu com esse tipo de situação. Ele assustou, gritou-me. Abre a porta, eu disse, o que se passa? Eu disse, no quarto de banho tem alguém. Eu disse, tem alguém? Quem é essa pessoa? Eu disse, tem alguém. Eu disse, ok. Disse, está nua. Eu disse, se está nua como é mulher, deixa eu como mulher ir ver. Só quando eu chego lá, foco eu com uma outra vizinha, nós, essa é conhecida, essa vizinha logo de onde? Daqui. Depois eu corri e começamos a chamar pessoas grandes. Para mim, essa pessoa que fez isso tem grande pecado. Muito pecado mesmo. Toda coisa tem perdão dele. Ninguém pode pessoa para vir para ser amarrado, para ser matado. Conversa com a pessoa. Tudo se paga. Agora para hoje, quando dá morte, eu estou sentindo mesmo. Não é minha irmã, mas é vizinha. Família também, né? Mas para mim eu estou sentindo no meu coração. Só que isso é a primeira vez que está acontecendo aqui no nosso quarteirão. Só que não temos polícias para andar aqui nos nossos quarteirões. Pessoas sofrem à noite. Tem polícia comunitária. Polícia comunitária, sem polícia, há de ajudar alguma coisa? Eles não têm arma. Polícias que têm arma. Tinha que estar acompanhado com polícias comunitárias, com polícias. É isso que estou a pedir, estou aqui no quarteirão. No entanto, Moisés Fernando, irmão da jovem assassinado, salientou que ficou surpreso com a informação contida no momento. Ela também é uma boa pessoa, por acaso, né? Porque eu, por isso, não entendo o que aconteceu com ela. Não estou a entender, mas são coisas que não se encaixam na cabeça, tá percebendo? Agora, o número dela até agora está a chamar. Praticamente essa pessoa que fez isso é uma pessoa conhecida. É uma pessoa que sabe, é uma pessoa que está por aqui conosco. É uma pessoa que está na nossa sociedade. E essa pessoa sempre vai cometer mesmos erros. Eu, como irmão, ela, a única amizade que ela vinha queixar para mim, eu sou da vizinha dela de trás. É a única pessoa que lhe prometia mortes, lhe prometia muitas coisas. É a única pessoa que lhe prometia essas coisas. Ela sempre vinha falar para mim. Agora, isso de promessas, não sei o que, as pessoas não levam muito aquilo na cabeça. Mas para nós, africanos, existe muita macumbaria mesmo, dá para acreditar às vezes. Só nesta semana em curso, o posto administrativo registrou 2 assassinatos que preocupam as autoridades locais. Bom, é muito preocupante para nós, como governo municipal, como posto administrativo, porque não faz sentido em menos de 3 dias nós perdemos 2 corpos, 2 pessoas. Isto é algo mais preocupante. Por esta razão, nós chamamos a atenção, não é? Chamamos a atenção à PRM no sentido de que redobre o esforço para mudar este cenário, porque não faz sentido. Isso é verdade, é muito preocupante para nós. E também queremos aconselhar aos nossos cidadãos que temos que evitar andar a alta hora, porque o tempo em que estamos é tudo diferente. É importante em algum momento perceber que formos andar a alta hora, também estão lá os gatunos que andam àquela hora a fazer suas ações, seus trabalhos. Então, quando forem a localizar, poderão cometer qualquer tipo de algo. Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. É chegado o momento de conferirmos a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique. Como é o habitual, iremos se girar em torno da zona centro, norte e sul do país, iniciando com a região norte, onde Pemba registra uma máxima de 28 graus e uma mínima de 20, com céu pouco nublado, sem previsão de chuva. Nampula apresenta a temperatura consideravelmente alta, com uma máxima de 33 graus e uma mínima de 15, com céu totalmente limpo. Seguimos para Lixinga, igualmente com céu limpo, apresenta uma máxima de 26 graus e uma mínima de 13, sendo a mais fresca nesta região para o dia de amanhã.
E damos sim continuidade com esta previsão do estado do tempo. Seguimos agora a zona centro do país, onde Quelimane apresenta igualmente a temperaturas altas, com uma máxima de 32 graus e uma mínima de 21, com céu limpo. Beira com uma máxima de 28 graus e uma mínima de 18, céu pouco nublado. Tete com céu limpo apresenta uma máxima de 38, mínima 22. E Chimoio com céu limpo apresenta uma máxima de 32 graus e uma mínima de 16 para o dia de amanhã. E seguimos sim de modo a finalizar esta previsão para a região sul do país, que iremos observar já a seguir. Seguindo desde já a região sul, Inhambane apresenta céu limpo para o dia da manhã com uma máxima de 28 graus e uma mínima de 21. Xai-Xai, com previsão de chuva, apresenta uma máxima de 24 graus e uma mínima de 21. E Maputo, consideravelmente fresco para o dia da manhã com uma máxima de 25 graus e uma mínima de 18. Foi esta então a previsão do estado do tempo para o dia de amanhã. Damos continuidade com a atualização da taxa cambial. O dólar apresenta a compra de 63 meticais e 25 centavos e a venda a 64 meticais e 52 centavos. O rand apresenta a compra de 3 meticais e 65 centavos e a venda a 3 meticais e 72 centavos. O euro apresenta a compra de 64 meticais e 74 centavos e a venda a 65 meticais e 1 centavo. Libra, por fim, apresenta a compra de 73 meticais e 16 centavos e a venda a 74 meticais e 62 centavos. Foi esta então a atualização da taxa de câmbio. Vamos a uma breve curta pausa. Regressamos dentro de instantes com a atualidade internacional. Não sai daí, continue conosco. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, mas o chão está cheio, as nossas casas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Que paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Estamos sim de volta, damos continuidade com o essencial da informação. O 11 de setembro ficou marcado na história como o dia em que atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. Os terroristas responsáveis pelo atentado eram vinculados à Al-Qaeda e realizaram seus ataques contra 2 alvos, o World Trade Center, localizado em Nova York, e o Pentágono, localizado em Washington. Os atentados de 11 de setembro tiveram como um dos grandes responsáveis Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e um dos fundadores desta organização terrorista.
As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizarem atentados contra os Estados Unidos são o resultado de um longo processo que se iniciou na década de 1970 e geraram, sim, grandes consequências a nível regional e também mundial. Poucas semanas depois do sucedido, o governo norte-americano deu início à guerra no Afeganistão com o objetivo de capturar o líder da Al-Qaeda. Na década de 1970, os Estados Unidos enfrentaram dois grandes desafios no Oriente Médio: a crise do petróleo de 1973 e a Revolução Islâmica que aconteceu no Irã em 1979. A primeira causada por um embargo feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que fez o valor do petróleo disparar no mercado internacional, e a segunda foi uma revolução religiosa e conservadora que derrubou o governo pró-ocidental que existia no Irã e instaurou um regime xiita. Esse segundo acontecimento fez o governo norte-americano perder a aliança que tinha com esses países, um dos seus principais aliados na região. Esses acontecimentos fizeram com que a política estadunidense no Oriente Médio fosse alterada e passasse a ser mais agressiva. Ao todo, os atentados de 11 de setembro causaram a morte de 2.996 pessoas. Entre o total de mortos, 2.606 pessoas morreram em Nova Iorque, 246 nos aviões e 125 no Pentágono. Como mencionado, os 19 que faltam nesta conta eram os terroristas que realizaram o atentado. E no decurso da sua intervenção no Fórum Internacional Anual na Yalta European Strategy, que decorreu em Kiev, Zelensky disse que o período invernal pode sim ser um ponto de inflexão na libertação dos territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Para isso, o nosso exército necessita de um fornecimento sistemático dos tipos de armas necessárias, segundo indicou a página digital da presidência. Julgo que neste inverno é o ponto de inflexão e pode implicar uma rápida desocupação da Ucrânia. Vemos como estão a fugir em algumas direções. Se formos um pouco mais fortes com as armas, poderemos desocupar mais rapidamente, disse. Zelensky sublinhou ainda que o exército ucraniano continua preparado para avançar no terreno e defender a terra. A ofensiva lançada em 24 de fevereiro na Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas, mais de 6 milhões de deslocados internos e quase 7 milhões para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções em todos os setores, da banca à energia e ao desporto. A ONU apresentou como confirmados 5.587 civis mortos e 7.890 feridos, sublinhando que os números reais são muito superiores e só serão conhecidos no final do conflito. Ainda assim, na atualidade internacional, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou que está a retirar as suas tropas de duas áreas da região de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, no segmento de uma contraofensiva na última semana. As declarações da Rússia surgem no mesmo dia em que as forças ucranianas anunciaram ter recuperado a cidade de Kupiansk, no leste da Ucrânia, uma localidade a 120 quilômetros de Kharkiv e que está nas mãos do exército russo há vários meses, adiantou a AFP, salientando a importância estratégica da cidade para o abastecimento das linhas de combate russas. Um novo avanço importante, reivindicado pelas forças ucranianas, acontece depois de Kiev ter afirmado ter recuperado nos últimos dias o controle de 30 localidades na zona de Kharkiv, na fronteira com a Rússia.
A justificativa da retirada da Rússia, reagrupar as tropas para manter o objetivo da operação especial militar, é a mesma que foi dada nos primeiros dias da invasão da Ucrânia pela Rússia, quando as forças militares ucranianas conseguiram impedir o avanço das tropas russas rumo a Kiev, capital do país. O Ministério da Defesa britânico e o Instituto para o Estudo de Guerra, um centro de pesquisa com sede em Washington, deram conta dos avanços significativos das tropas ucranianas nos arredores de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana nos últimos dias. A cidade de Kupiansk, situada a cerca de 120 quilômetros a sudoeste de Kharkiv, caiu nas mãos dos russos menos de uma semana depois do início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, a 24 de fevereiro. A tomada de controle pelas forças ucranianas pode colocar um sério problema a Moscou, uma vez que a cidade se encontra nas rotas de abastecimento de outras posições russas na linha da frente. Kiev pode brevemente, de acordo com observadores do conflito, aumentar a sua pressão sobre outras cidades controladas pelos russos, sobretudo Izium, que tinha uma população de cerca de 45 mil habitantes antes do início da guerra e que tem uma grande importância para as operações militares de Moscou. A ofensiva lançada a 24 de fevereiro na Ucrânia causou já a fuga de quase 13 milhões de pessoas, mais de 6 milhões de deslocados internos e quase 7 milhões para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções em todos os setores, da banca à energia e ao desporto. A ONU apresentou como confirmados 5.587 civis mortos e 7.890 feridos, sublinhando que os números reais são muito superiores e só serão conhecidos no final do conflito. Quase 500 estudantes da Universidade de Comunicação da China foram enviados para um centro de quarentena depois de terem sido detectados alguns casos da Covid-19 num dormitório da principal faculdade de jornalismo chinesa. Os centros de quarentena incluem hospitais de campanha, bem como estádios e centros de exposição convertidos que têm sido críticas devido à superlotação, pobres condições sanitárias e fornecimento de comida. Os surtos registrados em vários pontos da China nas últimas semanas levaram ao confinamento total ou parcial de várias cidades, incluindo Chengdu ou Guiyang, no âmbito da política chinesa de zero casos da Covid-19. Os confinamentos têm originado críticas online e confrontos isolados entre habitantes e profissionais da saúde e agentes da polícia, assim como um grande impacto na economia, afetando as cadeias globais de fornecimento de elétrica e outros produtos. A política de zero casos consiste no isolamento de todos os infectados e dos seus contactos próximos em hospitais ou instalações designadas para o efeito. O controle rigoroso das fronteiras, campanhas massivas de testes de PCR e bloqueio de bairros, distritos e cidades inteiras. Cerca de 65 milhões de residentes chineses estão atualmente confinados, apesar da China ter hoje registrado apenas 1.248 novos casos de transmissão doméstica. A maioria dos infectados não tinha sintomas. Na sexta-feira, as autoridades de saúde chinesa anunciaram o alargamento da realização de testes em massa para detectar a Covid-19 a cidades onde não existem novas infecções, para monitorizar e alertar rapidamente caso sejam detectados casos. A medida foi imposta nos últimos meses nas principais cidades do país. Em Pequim,
Xangai e Shenzhen, é necessário apresentar um resultado negativo para o teste realizado nas últimas 48 horas para aceder aos espaços públicos, incluindo parques, espaços comerciais ou transportes. É chegado sim o final desta edição, mas prometemos voltar amanhã à mesma hora. Poderá sim acompanhar estas e mais notícias nos próximos blocos da TV FTV. Isto aqui é. Permaneça assim com a restante programação. Muito boa noite e até amanhã.